Bem, podemos começar já com a oração? Já Uhum. começou? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uhum. Amém. Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta Nos tui tocam. mulieribus, Bendita tu, et benedictus fructus ventris tui, bendito Iesus. Espírito Santo de Deus. Santa Maria, Santa Mater Dei, ora pro nobis Maria, peccatoribus, do Espírito de Deus. nunc et Nunca hora te nora. morte nosse. Amém. São José, ora pro nobis. São Ora Pio pro X, nobis. Quinto, ora pro nobis. Em nome do Ora pro Padre, et do nobis. Filho, e do Espírito Em Santo. nome do Pai, Amém. do Espírito Santo. Amém. Bem, está aqui o tópico, continuando sempre com o livro de Monsieur de la Sov, mas temos uma visão geral e acadêmica, né, a respeito do que precedeu a crise que nós estamos a viver hoje na igreja, as dificuldades para entender o tempo de hoje, os tópicos que ele deixou para nós, um livro muito bem conceituado e citado por muitos padres já conhecidos. Então, continuando com ele, hoje o tópico fala sobre o renascimento. Preparei até aqui uns pontos, então vamos tentar fazer uma leitura e depois ficamos a comentar. Pode ser assim, né? Para poder lhe dar uma recordação do modo geral que o Sim, sim. livro recomenda. Ok, então temos lá 2 minutos para cada um de nós e vamos avançar. Pois bem, o renascimento. O processo para a decadência. Antes mesmo do protestantismo, um primeiro rudíssimo golpe foi dado à sociedade cristã, a partir de 308. O que constituía a força dessa sociedade era, como diz Montalembert, a reconhecida e respeitada autoridade do soberano pontífice, o chefe da cristandade, o regulador da civilização cristã. Essa autoridade foi contraditada, insultada e quebrada pela violência e pela astúcia do rei Filipe IV, na perseguição a que ele submeteu o Papa Bonifácio III. Ela também foi diminuída pela complacência de Clemente V relativamente a esse mesmo rei, e chegou até a mudar a sede do papado para Avignon em 1905. Urbano VI não deveria voltar a Roma senão em 1378. Durante esse longo exílio, os papas perderam uma boa parte da sua independência e de seu prestígio. Encontrou-se singularmente enfraquecido. Quando retornaram a Roma, após 70 anos de ausência, tudo estava pronto para a grande cisma do Ocidente, que iria durar até 416 e que por um momento decapitou o mundo cristão. Pois bem, então o Renascimento, como nós já sabemos, é o termo aplicado a evento que aconteceu na Europa em que os povos queriam retornar aos pensamentos pagãos da Grécia Antiga, Roma Antiga, tanto na cultura quanto na arte. E então, e não só isso, houve várias mudanças que os precederam e os preparou, também que fortaleceu isso. O Papa era visto como um árbitro da sociedade europeia, isso é verdade. Então, quando vem já o rei de França, Filipe IV, forçosamente querendo usurpar o poder do papado, o Papa, que era pai de todos, recebendo baixando sua autoridade, foi sendo ameaçado com a sua autoridade, né? É dito até, acredito que eu vi isso do professor de História Orlando Federico, que já faleceu, que o que aconteceu no tempo do Bonifácio IV é que um dos seus sobrinhos, que era um dos soldados do rei Felipe, amando dele, quando chegou em Vaticano, em Roma, encontrando o Papa sentado, lhe esbofeteou com, chama-se que aquelas luvas de ferro, certo? É. Mas o Papa foi avisado do quê? Da perseguição que Uhum. ele receberia. O Papa não aceitou sair. Então, quer dizer que houve uma grande honra da parte do Papa Bonifácio, Bonifácio o oitavo, né? Para mostrar que
como diz, o capitão morre mesmo no seu navio. E ele mostrou uma grande honra, grande virtude, atitude heroica, não fugiu, ficou aí. Então foi fatiado e forçosamente foi colocado em quê? Na prisão. Então dizem que o Papa de morreu de desgosto, né? Nunca pensou que poderiam chegar nesse nível. Chegar e tocar ele na cara. Ele tinha uma honra grande, ele é pai de todos os povos aí. Então, o pai de todos ser bofeteado pelos seus filhos. Não há maior desonra disso. Dizem também que a Idade Média termina mesmo aí, com essa bofetada, para dizer que a era de Deus terminou, agora veja a era humana. É uma analogia que muitos dizem também a respeito disso. É isso aí, mano. Tem alguma coisa a comentar sobre esse ponto? Bom, por enquanto está tudo bem. Acho que vamos Certo. prosseguir. Essa introdução já está exausta. Uhum. Certo. Oi, os pontos atacados para fazer a revolução contra a Idade Média. Esse período foi chamado de Renascença. Ela se produziu numa época de moleza, de decadência quase geral da vida religiosa, período lamentável, cujas características são apontadas no século IV, enfraquecimento da autoridade dos papas, a invasão do espírito mundano no clero, a decadência da filosofia e da teologia escolástica, uma espantosa desordem na vida política e civil. Nessas circunstâncias se colocavam sob os olhos de uma geração intelectual e fisicamente sobreexcitada, doentia sob todos os aspectos, as deploráveis lições contidas na literatura antiga. Esse período foi chamado de Renascença. Ela se produziu numa época de moleza, de decadência quase geral da vida religiosa. Lamentável, cujas características são, a partir do século IV, o enfraquecimento das autoridades dos papas, como eu digo, a invasão do espírito mundano no clero, a decadência da filosofia. Aqui estou a repetir. Estou a repetir, mas pronto, tem algumas coisas que têm diferente. Certo? A invasão do espírito mundano no clero, a decadência da filosofia e da teologia escolástica. Uma espantosa desordem na vida política e civil. Nesse... Tens que avançar o slide, continuar no outro slide. Certo. Certo. Yeah. Então se termina aqui. Esse é um ponto também, né? Um dos pontos que tem que se comentar. Pontos atacados para fazer a revolução contra a Idade Média. Então, eles tocaram na teologia, tocaram na política e tocaram na filosofia. Quer dizer que o Renascimento não veio assim só. Eles souberam muito bem quais são os lugares que poderia criar um novo pensamento nas sociedades, nas massas, né? Porque nem todo mundo era tão intelectual, né? É difícil, todo mundo também tem conhecimento de causa. Então, as pessoas mais conhecidas sabiam muito bem de tocar. Martin Lutero tocou na teologia, nós já sabemos disso, foi bem favorecido. Na filosofia, nós já sabemos, tinha os renascentistas. Além de renascentistas, também tinha chama-se que? Descartes, o René Descartes. Com uma filosofia um pouquinho tortuosa, porque no esquecimento em querer fazer uma filosofia igual da do Santo Tomás de Aquino, escolástica, que era uma aproximação e reconciliação entre o pensamento, a teologia católica e o uso da razão e a ciência, toda ela padronizada e voltada para Deus, uma filosofia vertical, ele tentando fazer uma filosofia agora horizontal. E isso atingiu tanto o espírito do clérigo, tá, né? Daí que também é nessa época em que surgem dois dos grandes revolucionários dentro da igreja. Não falam muito disso, desses grandes reformadores, que é o Duns Scott, se já ouviu falar, e também os seus seguidores, que foi Mestre Eckhart e Guilherme de Ockham, com nominalismo. Dá para ver que ele apontou aqui os pontos que foram bem localizados, e estão bem localizados,
mas as personagens não, ele não pontuou. Mas pela história já soubemos que é desse período que aconteceram essas coisas. Uhum. Certo. Tá, Bom, mas certo. alguns. À vontade. Estava a dizer, como disseste, que o autor não apontou Nomes, né? alguns nomes. Na verdade, ele, mais lá para frente, ele aponta aqueles que foram os, os patriarcas, podemos assim dizer, desses homens dos humanistas, começando mesmo por Petrarca. Petrarca, que é considerado o primeiro dos humanistas. Ok. Ele teve a sorte, né, de receber o cargo de secretário apostólico, porque naquela época, como sabes, o Papa, os Papas, mantinham perto de si os escritores, porque era um grande movimento e usavam da arte para evangelizar os povos. Então, esse foi um dos primeiros. E a partir dessa data foi estabelecida na corte pontifícia a tradição de reservar as altas funções de secretário apostólico aos escritores mais renomados. Mas isso mais lá para frente tem, quando tivermos a ler, vai aparecer. Mas só que foi esse indivíduo que começou mesmo com este processo todo dos humanistas. E Ok. como sabemos, a filosofia dos humanistas, ou o ponto de vista deles de que a vida é feita de prazeres, começou a criar essa decadência no seio da igreja, né? Como já disseste anteriormente, nos próprios católicos e em alguns também, alguns homens do clero. Certo. Como começou a crescer a revolução? A sedição renovada do paganismo agiu inicialmente sobre as almas isoladas, depois sobre a opinião pública, depois sobre os costumes e as instituições. Seus estragos manifestaram-se, em Uhum, primeiro lugar, na ordem estética e intelectual. A arte, a literatura e a uhum, ciência retiraram-se pouco a pouco do serviço da alma para se empenhar na animalidade, fato que conduziu para uhum. dentro da ordem moral e da ordem religiosa essa revolução que foi a reforma que nós conhecemos. A Renascença é, pois, o ponto de partida do estado atual da sociedade. Tudo quanto sofremos vem daí. Se queremos conhecer nosso mal e tirar desse conhecimento o remédio radical para a situação presente, é preciso remontar à Renascença. Enfim, a invenção do telescópio e a descoberta do novo mundo abriram os pensamentos aos mais largos horizontes. Ainda que vemos os papas, e primeiramente os de avião, com o seu zelo em enviar missionários aos seus países longínquos, oferecerem um novo estímulo à fermentação dos espíritos, boa no seu princípio, mas da qual abusou o orgulho humano, como que em nossos dias vemos abusar dos progressos das ciências naturais. Tá, né? É que aqui é que o resumo dele traz-me várias recordações ou várias referências, vários livros, de vários livros. Parece que é resumo de muitas coisas. Então, vejamos Uhum. aqui. Ele vem dizer que as coisas foram feitas gradualmente. Aqui nos tempos atuais, nós dizemos ou defendemos, ou pensamos, bem dito, que o entretenimento que nós temos, os filmes, as animações, os jogos, elas não têm influência, eles não têm uma manifestação cultural, tá, né? Não cria nenhuma mudança, como fosse que elas são neutras nas suas ações, mas não. É possível falar aqui da ordem da estética, intelectual, da Uhum, arte, da literatura dos livros, dos teatros e companhias limitadas, tá vendo? Então, todas essas coisas, a arte, a literatura, a ordem estética, a inteligência, né? As capelas que nós tínhamos outrora, né? Já conseguimos ver como é que as capelas são feitas hoje em dia, as basílicas, né? Retirar-se pouco a pouco do serviço das uhum, almas. Tá? A ideia de levar a alma para Deus.
e empenharam-se na animalidade, das coisas carnais. Tá, né? O fato que conduziu para dentro da ordem moral e religiosa, quer dizer que na sociedade e dentro da igreja. Essa revisão foi a própria reforma, a reforma que é a reforma protestante, digo reforma, mas sabemos que é uma revolução. Então, a Renascença é tudo isso, renasceu uma realidade meramente material, tá? E com as coisas que tiveram a existir também naquele tempo, pesou muito a invenção da imprensa, a comunicação, a informação foi mais acessível, o telescópio, a descoberta do novo mundo, outros continentes, outros povos, outras culturas, o tratamento com a cultura a nova evangelização, até os papas que estavam em cativeiro de avião ainda faziam alguns esforços de mandarem que missionários para salvar a alma. Mas não era suficiente porque o povo já ia ter outra mentalidade. Então, era a cultura do povo quem trouxe de novo, que chamamos de escravidão, né? A escravidão começou a surgir nesses tempos, e é bom falar também um pouquinho disso. Então, a igreja tinha uma missão de salvadora da alma, mas ele tinha que se enquadrar no processo do processo no processo dos serviços que alguns países faziam, né? A descoberta de outros povos, os seus objetivos. Enquanto tinha outros objetivos, os papas faziam também as partes dele. Então, a escravidão não era uma apresentação formal da igreja para poder tirar um proveito de alma, não. Era o pensamento do tempo. Ali até faz o seu esforço, mas não foi o suficiente. É isso aí. Sim, sim, exatamente. E compreender também, porque isso é uma arma que usam muito contra a nossa Santa Igreja de Cristo, e tentar culpá-la pela escravatura, mas a escravatura remonta ao tempo dos primeiros homens, desde o tempo dos patriarcas e tudo mais, já havia a escravatura, desde o tempo de Salomão, Davi, pronto. Era subjugação daqueles povos que eram vencidos na guerra. Quem perdesse, tecnicamente se tornava escravo. Porque depois, alastrou-se mais aqui a nível da África, eh, foi um pouco mais severa, porque nós não estávamos preparados com artes, com filosofias, com ciência, e outras valências que facilitariam dar a volta por cima num curto período. Não sabíamos o que é direito, tínhamos problemas de leitura e tudo mais, quando eles já dominavam isso. Então, Manuel, desculpa, algum... já ouviste falar sobre a escravidão muçulmana? Sim, sim. A escravidão Isso também, claro. transarábica, tá? É dito que por Sim. um autor muçulmano, né? Que ele foi muito até perseguido na academia, lá, estou esquecendo o nome Uhum. dele, mas fica assim. Ele vem fazer uma crítica de que do paralelo entre a escravidão transatlântica e do Saara, né? É o Saarábica, se eu posso Uhum. emprestar esse termo. É dito Uhum. que já antes mesmo de os portugueses ou os europeus chegarem na África, eles já encontraram uma classe organizada com esse princípio mesmo de escravidão, de venda, que eles foram aprendendo com os muçulmanos. E é interessante falar que este mesmo autor, ele veio fazer referência, ele não é o único, né? Mas ele foi muito conceituado porque ele trouxe muita referência bibliográfica e muitas fontes primárias a respeito de alguns diários contados e do nível, do número número estatístico de pessoas que morreram no deserto, narrações de vários de prós e contras, né? De alguns povos naquele tempo que escreveram alguns livros no momento do tempo, alguns muçulmanos que relatavam, alguns também ficaram nus, depois se Uhum. tornaram, que trabalharam, que depois começaram a escrever, por contar essa história.
é que os muçulmanos castravam. Eles foram os primeiros a entrar em contato com o povo que é, com o povo banto, né? Com os negros já. Porque a guerra é onde nós estamos, né? Existiam várias tribos. E entre os bantos temos muitas tribos. E, e é muito difícil eles também se comunicarem entre si, por causa de várias línguas. Já havia entre eles alguma rivalidade, mas não era assim tão formal quanto a invasão que os muçulmanos fizeram. Quando eles chegaram aqui na Terra, onde normalmente viviam os, os, os negros, né? Vamos assim terminar nós. O que ele fazia? Eles trouxeram primeiro a violência, porque são povos pagãos, é preciso ser que, porque segundo o Alcorão, a pregação dele tem que ser em forma de violência, porque eles não são povo, não são ninguém. E aqueles que se converteram à forma agressiva ou violentamente, todos eram castrados, não? A maioria era castrada. Né? Sabe que lhe cortar, né? Para não poder fazer filho, né? E tudo mais. Sim, sim. E essas coisas, e essas coisas de querer a arte, por isso que quando os portugueses chegaram, é encontrar já que existiam alguns com algumas vestes, senão ia ficar já como um ilha, companhia limitada. Encontrar já com algumas vestes, com alguma organização, com alguma ordem do governo, tudo isso quem foram que instruíram muito dessas pessoas? Foram os muçulmanos. Por isso que já encontraram Bom, escravos também, já encontraram escravos, de escravidão de forma massiva. E a venda, venda de escravos sim, aqui, mas tem isso português. hum, podemos dizer que talvez é um fenômeno que tenha mais ocorrido na África subsaariana. Sim, sim, a África Subsaariana recebeu muito. Claro que na Baixada da Escritura também fala da escravidão, de outros povos, tá, né? Sim, mas lá mais para cima, essa influência árabe, até porque nota-se que a maior parte dos países lá são muçulmanos, em relação aqui mais para baixo, que é a África Austral, que já não tem essa tendência. Aqui o cristianismo entrou muito mais, está acentuado em relação à África subsaariana e saariana, né? Yeah. Bom, E esses episódios aconteceram um pouco por toda a Terra, episódios de escravatura, barbárie. Isto não é um fenômeno que pode-se dizer que aconteceu apenas dos brancos, dos negros, dos europeus, dos africanos e vice-versa. Mas aqui o que eu queria acentuar é esta insinuação que fazem de que foi a Igreja Católica que por trás certo. disso, Hum, que é para tirar proveito das riquezas. Não. O que eles esquecem é que mesmo esses humanistas e outros pensadores, outros grupos de interesses, também se deslocaram para a África. E a igreja acompanhava com os missionários, mas muitas das vezes acontecia que os missionários que a igreja enviava eram mortos pelo caminho. E esses malfeitores pegavam até as vestes do padre, faziam-se passar de padre, como fazem os maçons, né? Infiltrando-se sim. na igreja. Hum. E tiravam proveito disso. E este capítulo também é bom para demonstrar aos que nos acusam de idólatras o que era o pensamento do povo europeu, não é? O Naquele povo tempo. europeu sempre foi, sim, desde o princípio mesmo eles foram um povo voltado à arte. Sempre foram voltados à arte e faziam transparecer os seus pensamentos pela arte. Por isso é que aí tem um parágrafo que diz que a igreja utilizou a arte também, não é? Para evangelizar as almas. Os artistas, como é que chama? Escultores, eh, fizeram transparecer a fé deles com imagens, com pinturas, nas músicas, na literatura, em todos os aspectos da arte. Por isso é que vamos para a Europa, não é comum ter imagens de anjos, de santos, porque o pensamento religioso, o pensamento cristão, estava impregnado nas aulas. E o, a evangelização do homem, isso que as pessoas
têm dificuldade em compreender. Quando o homem é evangelizado todo o seu ser. Se ele antes cantava rap, vai ter mais inclinação de cantar gospel. Ele transforma todos os seus dons e aptidões a favor de Deus. Se ele desenha quadro de flores, vai estar mais propenso a pintar aquilo que ele imagina, de como é que é o céu, de como é que pudesse ter sido a Virgem Maria. E mais, quando os apóstolos deslocaram-se pelo mundo, pela Europa, e anunciavam o Evangelho, as pessoas não tinham aquela compreensão exata. O que ele está falando? O que é isso? Uns já nem sabiam ler nem escrever. E, de forma geral, agora falando, a humanidade sempre usou também das imagens para se comunicar, para transmitir conhecimento de gerações a gerações. Tanto é que aqui em África temos as pinturas rupestres nas grutas. E isso também aconteceu com a igreja. Quando um mudo ou um surdo não pudesse ouvir, o mudo não pudesse falar, ele via o crucifixo. Por exemplo, imagina eh, nos primeiros séculos de evangelização, quando os primeiros cristãos chegaram aqui em Angola, por exemplo, a falar de cruz, nós não tínhamos noção do que é uma cruz, porque nunca tivemos visto. Uma cruz é algo que era utilizado primeiro lá primeiro com o povo grego-romano, quando teve a invenção dos romanos, a cruz, e depois os judeus viram, pronto, o mundo afora. Então, quando vem para a África, o que é uma cruz? Era necessário mostrar que é uma cruz, onde morreu o Redentor, e daí é onde surgem as esculturas que temos. Então, eles não pensem que são ídolos que nós adoramos. Aliás, porque representam realidades existentes. Representam Jesus Cristo, nosso Senhor, representam a Virgem Maria, representam os santos que viveram. Como não havia retrato hoje, como há hoje, que temos assim o Papa Francisco, o Papa Bento XVI que já faleceu, não vamos fazer mais escultura, é difícil fazer mais uma imagem do Papa Bento XVI. Agora temos pinturas ou fotografias. Já naquele tempo não, era mesmo esculpir, a ideia que se tinha, ou desenhar em pintura. É isso aí. E é bom olharmos pela recomendação que o próprio Monsenhor deixa. Uhum. É que quando quisermos, ele remediado, quando quisermos entender a dificuldade que nós temos hoje, temos que voltar na Renascença. Radicalmente começou na Renascença. Então é importante, é um tópico muito importante que estamos aqui a falar de um modo assim simples, porque é uma iniciativa nossa em querer dar um convite e passar a informação aos demais para aqueles que estão muito interessados em querer fortalecer e construir melhor a sua inteligência e se edificar com conhecimentos adequados à igreja, se munir também com bons conhecimentos para melhor defender a igreja, para Uhum. melhor amar a Deus. É bom olharmos, né, onde que surgiu essas falhas que nós temos hoje. Então, como Sim. dizemos que não existe um efeito sem a causa, então a causa é esta. Podemos nos perguntar, mas a igreja ficou mais de 1000 anos a governar os povos, as almas, na arte, na ciência, na filosofia, na política, o que que se passou? É isso que está aqui, é que Uhum. se passou. Sim. Então, é que, como dizem, o mal, sempre quando está para crescer, ele torna-se cada vez mais radical. Daí que nós estamos, como é que estamos hoje, dizemos que é tão radical, que, de forma que nós vivemos hoje, Sim. que naquele tempo o pessoal também dizia o mesmo, nossa, de forma que está é difícil, que até foi no Renascimento, foi o Renascimento recebeu aquela disparidade e fraqueza da igreja que não conseguia mais ser o árbitro e pai moderador de toda a Europa, de todos os países da Europa. Por quê? Por causa de avião. Imaginamos alguém que era responsável de controlar 7 casas. Do nada começa a prestar atenção só em uma. As 6 casas vão ficar simplesmente com desconfiança que ia se passar aí. Então, quando vem a reforma, o renascimento,
qualquer coisa que o Papa dissesse não tinha tanto peso assim. Não tinha tanto peso assim, por quê? Porque a igreja já passou pela cisma do Ocidente. Então, quando as coisas começaram a surgir, a igreja tentava lutar para poder voltar a reconquistar as almas. E tentando, pá. É que a profecia dizia tempo mesmo do sofrimento, tempo das trevas governarem, né? E está a se Uhum. cumprir. Temos que aceitar e rezar, despertar o maior número de almas possível para não se deixarem levar, não fosse olharem que esta realidade é impossível de ser revertida. E temos que fazer a nossa parte, né? Combatermos, lutamos, rezamos, estudando e agimos, né? Com a prática de boas obras, porque as práticas de boas obras, de formas que ele começaram, né? Com as almas particulares, assim também com nossas ações particulares que vamos tentar lutar aos poucos para reconstruir a igreja. Reconstruir aí que eu falo a igreja, não a igreja em si, sua instituição, não, é em nós mesmos, né? Cremos a Deus, temos a fé e nos protegemos de tudo isso. E vejamos que os problemas que nós temos com o renascimento, que nós temos atualmente, tá? Parece que é um déjà vu. Lá, enquanto estava na descoberta do novo mundo, aqui está uma descoberta de, quê? De outros planetas que não tem nada a ver. Enquanto lá tinham certeza que existiam outros povos. Nós estamos à procura de coisas irracionais. Tá, né? Só mesmo que não existe mesmo civilização no planeta, mas gastamos trilhões e trilhões. Tá? Sim, Então, o é renascimento de complicado. hoje é mais agressivo, infelizmente. Sim, porque a tentativa é sempre a mesma. A tentativa dos humanistas, dos ateus, eles querem provar que não existe Deus. Dessa forma, então eles acham que se encontrarem um ser em Marte ou uma outra coisa, põe em xeque toda a história da criação. Quer dizer, pá, então, o Gênesis e tudo mais é uma piada. Então, esse sempre foi o esforço desses homens, porque neste livro ainda tem uma passagem nesse capítulo mesmo, de um tal Alberti. Alberti foi um jurista e literato. Ele compôs um tratado do direito, onde proclamava que a Deus deve ser deixado o cuidado das coisas divinas e que as coisas humanas são da competência do juiz, quer dizer, ele. Mas ele esqueceu-se que quem lhe criou é Deus e que Deus pretende que os homens, ou criou os homens para que, eh, quando tivermos todos já na graça, ser mais ainda semelhante a Ele, ou ser igual como Ele. Somos a imagem e sua semelhança e seremos todos transformados, como disse São Paulo. Mas esses homens não creem nisso. Eles criaram um certo divórcio da sociedade civil e da sociedade religiosa, mas é sempre o mesmo intuito de provar que não existe Deus e viverem arbitrariamente aqui na Terra. Outro grande ponto que também as pessoas, as outras religiões, os homens de outras religiões, usam muito para criticar a nossa igreja, é dizer que a Igreja Católica sempre se opôs à medicina, que a Igreja Católica não quis que a medicina evoluísse. Mas sabemos que é mentira. E hoje mais do que nunca, está visível o porquê que a Igreja Católica sempre serviu de uma barreira moral. É isso que os papas faziam. Bom, você é médico, mas tem limites. Você é cientista, mas há limites. O limite moral, o limite ético e limite religioso que você tem que cumprir. Por isso é que estamos a ver fenómenos estranhos, como é o caso Sim, como é o caso de pessoas, de homens que vão fazer cirurgia, cortam os órgãos genitais, põem seios, tá aí parecendo mulher. certo. Por isso é que hoje assistimos graves males, como é o caso do aborto. Hoje assistimos mutilações de crianças a dizerem que não, você ainda não é homem nem é mulher. Você quando crescer, Sistematicamente e sistematicamente formalizado. E formalizado. formalizado. Em alguns países já obrigatório. Sim, Mas também, sim, por quê?
Porque por detrás disso está o pai da mentira, que é Satanás. Tem lá as suas elites, os seus homens, que lutam contra Deus e contra a Santa Igreja e fazem disso essas práticas. Criar uma geração sem identidade, uma geração perdida porque elas depois ficam, são pessoas que ficam deprimidas, são pessoas que têm que sempre vir tentar provar. Em Angola aqui temos vários exemplos, um deles é a Titica, está sempre a ter que vir na internet reclamar que eu não sou aceito, no Brasil, nos Estados Unidos, esse tipo de pessoas. Agora, homens querem competir em modalidades ou femininas e vice-versa. E Então, é isso. é toda uma confusão que foi gerada desde que a igreja foi posta de lado. Não o contrário. Não, a igreja não quer o bem dos homens. Não. A igreja quer exatamente o bem dos homens, mas como tem homens que sabem que a igreja impõe limites morais e éticos, difamam a igreja. Agora está aí. Agora vê como é que está a tal medicina, que É até, isso aí. você, que até serve para tráfico de órgãos. Médicos que abrem indivíduos, tiram os órgãos. Era isso que se pretendia e hoje conseguimos Conseguiram, observar, infelizmente. infelizmente. É, mano, tivemos poucos minutos para podermos conversar, mas foi muito bom. Já vai se desligar sozinho mesmo já, ou já está.